A gente vai projetar aqui o texto de hoje, Marcos, capítulo 7. E eu ia falar para você pegar essa Bíblia que está perto de você, se você quiser acompanhar aí, fique à vontade, mas não tem Bíblia para todo mundo. Uma curiosidade, nós tínhamos 97 Bíblias, 100 Bíblias. A gente colocou aqui, já ficaram só 97. Das 97, a gente só tem 27. Que bom, né? Alguém já disse, que bom, levaram as Bíblias, é sinal que estão lendo. Mas não tem Bíblia para todo mundo mais. A gente vai acompanhar a leitura aqui, esse texto é muito interessante. Vamos juntos? Os fariseus, vamos juntos? Os fariseus e alguns líderes religiosos, vindos de Jerusalém, reuniram-se à volta dele para reclamar que os discípulos dele eram negligentes com as purificações rituais antes das refeições. Dele quem? Jesus, tá? Os fariseus, os religiosos, estavam reclamando de Jesus porque os seus discípulos não lavavam as suas mãos antes de comer. Depois a gente vai falar sobre isso. Os fariseus e judeus em geral jamais participariam de uma refeição sem primeiro proceder ao ritual da lavagem das mãos, principalmente se tivessem chegado da feira, para não mencionar como limpavam canecas, panelas e outras vasilhas. Os fariseus e os líderes religiosos perguntaram: por que seus discípulos desrespeitam as leis, fazendo as refeições sem lavar as mãos? Jesus reagiu: Isaías estava certo a respeito de vocês, enganadores como vocês. Ele acertou em cheio. Esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto, alterando o mandamento de Deus e sempre adotando modismos. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouçam agora, todos vocês, prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, é o que sai de vocês. Essa é a verdadeira contaminação. Ele continuou: o que contamina é o que sai da pessoa. É do coração que vomitamos maus pensamentos, obscenidade, imoralidade, roubo, assassinato, adultério, cobiça, depravação, engano, bebedice, olhar maldoso, calúnia, arrogância, insensatez. Essa é a verdadeira contaminação. Essa leitura, para você que acompanhou aí, ela é alternada, ela vai do primeiro verso ao 8, depois do 14 e 15, depois do 23 e 24. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é? Ouviu muito isso? Então, eu também ouvi muito isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Péssimo conselho para dar para os nossos filhos. Os nossos filhos ouvem não o que a gente diz, mas quem a gente é. Tinha também uma máxima, como é? Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Palavra de efeito. Jesus está chamando os seus discípulos daquele tempo e a todos nós para uma coisa que é muito comum para a gente. Eu estou olhando para a Bruna ali, Bruna, nossa mestre, a nossa mestra no Mindfulness. E eu lembrei agora do Jon Kabat-Zinn, no seu livro Mindfulness para Iniciante, quando ele fala lá, numa das frases, nós nos tornamos fazedores humanos mais do que seres humanos. Justo porque parece que tudo fica do lado de fora. Tudo que nos estimula, aliás, essa tem sido a tônica aqui, né? Eu acho que eu falei disso semana passada.
Os estímulos são para fora. O fazer é mais importante por vezes do que o ser. Quantas vezes você já deve ter conversado sobre isso nas suas rodas de conversa? O ser fica esquecido. Às vezes a gente até luta, porque a gente não consegue se desgrudar do fazer. Nós estamos numa sociedade do cansaço, aquele livro que você pode ler aí. Sociedade do cansaço é essa sociedade que se ancora na performance. Você tem que performar, você tem que fazer. E sabe de uma coisa? A gente aprende culturalmente que quando a gente faz, quando a gente performa, isso dá significado para a nossa persona. Não significa quem a gente é. Muitas vezes não, a maioria das vezes. Só se a gente faz aquilo que a gente ama e faz com todo o coração. Isso não significa. Mas quando a gente performa porque tem que produzir, isso não diz quem a gente é. Mas deixe-me dizer, não se sinta culpada, não se sinta culpado por isso. Muitas vezes a gente faz mesmo porque a gente precisa fazer, não porque aquilo nos significa, nos representa. Mas a gente pode tomar alguns cuidados, para que isso não contamine o nosso coração, o nosso interior. Eu passei aqui, a Ruth estava falando, parece até que a gente combina, né, Ruth, na escola dominical. É do interior que nasce a vida. O provérbio já trazia essa expressão lá. Provérbio 4:23, recitamos juntos. Vamos lá? Provérbio 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem, saem, brotam todas as saídas da vida. Tudo que está do lado de fora ganha sentido a partir do que está do lado de dentro. Jesus, ele ensinava seus discípulos porque ele queria plantar coisas dentro do coração deles. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Filho meu, dá-me o teu coração. Do coração do homem brotam todas as coisas. Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos: cuidem do interior de vocês. Cuidado para que a performance não seja maior do que quem vocês são do lado de dentro. Cuidado com os fazeres, façam, mas que isso não seja maior do que o ser. A gente vive nessa, quase que um clichê, né? O importante não é fazer, é ser. E é verdade, que isso não se torne um clichê, que isso se torne de fato uma verdade verdadeira. E que isso seja uma busca, irmãos, uma busca. Sabe por quê? Porque se a gente cuida do nosso interior, se a gente rega o jardim da nossa alma, ela vai produzir flores bonitas. As boas sementes vão brotar. E brotando boas sementes, sabe o que é capaz de acontecer? As árvores bonitas vão ser tão fortes que elas vão sufocar as que porventura sejam danosas e queiram vencer no nosso interior. As flores lindas vão estar lá, a gente não vai ver nem as ervas daninhas. Jesus está dizendo: eu quero dar a vocês, meus amigos, uma vida abundante. Domingo passado a gente falava sobre isso. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham, João 10:10, vamos lá. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, a vida em abundância, essa vida que transborda. Eu gosto da palavra para definir santificação. Santificação não é cumprir um bando de regra moral. Não tem a ver com moralidade. A moralidade é fruto desse movimento ontológico do ser. E esqueci o nome dele. No livro Rios de Água Vida, ele define santificação. Ele diz assim: santificação é um processo
ou santidade é um processo de uma vida virtuosa que funciona bem. Olha só que coisa maravilhosa. Uma vida virtuosa que funciona bem. Vida abundante é uma vida virtuosa que funciona bem. Funciona bem dentro de casa, no trato com as pessoas que estão lá com a gente todo dia. Pessoas que a gente ama. Funciona bem lá no trabalho, lá no meu condomínio, nos meus contatos diversos, inesperados, com pessoas que eu nunca vi. Ah, que mundo que Jesus quis construir, gente. A grande utopia de Jesus foi construir esse mundo, onde de fato a gente tivesse coisa boa do lado de dentro, para colocar para fora e regar o jardim de quem está do nosso lado. Amar o próximo, olha só, estou inventando esse conceito agora. Amar o próximo é regar o jardim do outro com o que você tem, com a melhor água que você tem dentro de você. Porque isso transforma a nossa vida. Salvação, na nossa cultura, nossa teologia oriental, ou ocidental, ela ficou muito só na morte de Jesus. A insígnia da nossa fé cristã não é a morte de Jesus. O apóstolo Paulo diz isso. É a morte? Não. O que é? É a vida. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Você pode falar 1000 vezes que Jesus morreu, mas se você não lembrar que ele ressuscitou, nessa perspectiva, na perspectiva oriental, existe uma outra conotação para a vida cristã. Jesus é a expressão divina, o Deus que se fez homem, para que através desse olhar para Ele, de ouvir as suas palavras, ouvir a sua voz, a gente se tornasse deuses. Os salmos falam muito claramente isso. Vocês são deuses. É o processo de deificação. À medida que nos aproximamos de Jesus, e é curioso isso, sabe por quê? Jesus nos ensina a sermos verdadeiramente homens, no sentido, né, humanidade, homens e mulheres, como nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Jesus nos convida a sermos verdadeiramente homens, na essência, e em sendo verdadeiramente homens, nós somos mais parecidos com Deus. Essa é a vida abundante de Jesus, criar em nós esse lugar, da onde saem coisas boas, de onde saem bons pensamentos, boas emanações. Eu quero ser o melhor, eu quero que você fique livre do sofrimento, eu quero que você fique livre da dor, eu quero que você encontre o caminho da bondade, do amor, eu quero que construa coisas boas com seus filhos, com sua família. Eu quero que você se dê bem no seu trabalho. Eu quero que você seja a melhor pessoa do mundo, a partir do nosso interior. Todos os dias, sem exceção, eu e você, acordamos e colocamos nosso pé para fora da cama, sabe para quê? Para satisfazer alguma coisa que está dentro da gente. Valores que nos são caros. Por isso que no final do dia, às vezes, você fica com crise de consciência. Sabe o que é crise de consciência? Você não conseguiu satisfazer um valor que era muito importante para você, que está lá dentro, que faz parte dessa essência, desse sopro, dessa luz divina que habita o seu coração e a sua alma. Foi Jesus quem disse que essa luz, a divindade, está dentro de nós. Vocês são templo desse Espírito divino. Eu pensei aqui, pelo menos 3 valores que Jesus quis dar para os seus discípulos, que é segredo de vida para a gente, a começar dentro da nossa casa. Quer ver um? Se você não concordar comigo, não tem problema, a gente conversa depois, agora não, tá? Jesus estava lá, pregando para os seus ouvintes.
ele era contestado o tempo inteiro pelos religiosos, que pregavam o tempo inteiro que se aproximar de Deus era realizar alguns rituais. Por exemplo, lavar as mãos. O lavar as mãos aqui não significa que Jesus era anti-higiênico. Não, é que o que Jesus critica não é o lavar da asepsia, é o lavar por mandamento, por ritual, porque diziam que quando lavavam as mãos, eles se separavam, se faziam diferentes de outros povos. Era uma maneira muito mais de exclusão do que de asepsia. Quem faz isso é santo de Deus. Quem não lava as mãos, quem não purifica, e lavavam daqui para baixo, não está separado, não é santo como nós. As orações que eles faziam é: obrigado Deus, porque não sou como os pecadores, por exemplo, que não lavam as mãos antes de comer. Jesus é criticado o tempo inteiro. E quando mostram para Jesus que ele está equivocado, que ele deveria fazer isso, Jesus diz o quê? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do seu interior. E Jesus: reguem o coração de vocês com as minhas palavras, porque elas produzem bons frutos. E vocês vão conseguir satisfazer valores que vão colocar vocês, com a consciência de que estão no reino de Deus. Primeiro valor. Se meu Espírito Santo aparecer aqui, só para manter a ordem. Equidade. Jesus tratava todas as pessoas com equidade. Justiça, equidade. Todos eram iguais diante desse olhar de Jesus. Não tinha mais e não tinha menos. Não tinha mais importante e menos importante. Não tinha melhor e não tinha maior. Lembram da conversa de Jesus? Quer ajuda? Pode ir lá, ajuda. Ela, sua mãe, dona Diná, né? Dinha. Ela falou: hoje tô sem bengala. Olha que coisa boa. Maravilha, maravilha. Oi? Jesus, eu perdi aqui, equidade foi a palavra. Jesus chega a dizer para os seus discípulos, num dos seus discursos, que maior é o que serve. Sabe a quem ele estava se referindo? Não é quem traz um copo d'água só. Jesus está dizendo: maior é o escravo que se dedica em dar o melhor ao seu Senhor. Os últimos serão os primeiros, não é esse ditado que a gente fala? Se você quer ser o primeiro, foi Jesus quem disse isso, que você aprenda a ser o último. Gente, se a gente fizesse isso dentro da nossa casa, se nós dessemos o lugar melhor para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, sabe o que é dar um lugar melhor? A consideração, saber ouvir, saber valorizar, não julgar. Há uma pesquisa, a gente estudou isso aqui, olha como é que é rico a nossa célula de casais, que a gente consegue ouvir durante 20 segundos mais ou menos. Depois de 20 segundos a gente já tem uma opinião. E não só isso, a gente quer dizer que a nossa opinião é certa, é a melhor. A gente perdeu essa capacidade de olhar e perceber que o outro não é menor do que eu. Não subestimemos o poder da nossa cultura, das diferenças. Sabe o que essa cultura faz com a gente? O diferente,
é pior. Tem que ser igual a mim. Se a sua opinião for diferente, você é pior. Se não estiver dentro da minha zona de conforto, você é pior. Isso leva a gente para as nossas relações mais próximas, com a pessoa que a gente ama. Eu faço isso, eu replico esse poder cultural na minha relação com a minha esposa. Quantas vezes eu acho que eu estou certo e ela está errada. Se a gente levar para o mundo, gente, olha o que a gente vive na nossa sociedade. E isso leva a gente para esse lugar da idolatria, do narcisismo até. É que Narciso acha feio e que não é espelho. Sou eu, sou eu, sou eu. Jesus está querendo vencer esse orgulho, essa coisa de achar que eu sou maior e que existem categorias entre as pessoas que a gente considera. Não, 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 não. Somos todos absolutamente iguais em dignidade, apesar das nossas diferenças. Nós somos iguais diante desse olhar. A segunda palavrinha, solidariedade. Essa semana a gente montou aqui as cestas básicas. Quem está aqui está acostumado a ver, né? E durante a semana as pessoas vêm buscar as cestas dela. Ontem eu estava aqui, me permitam essa experiência, não tem nada a ver com louvor, não, eu só constatei. E eu estava saindo daqui para ir para um outro compromisso, bateu uma menina ali e disse: ei, senhor, o padre vai estar aí? Eu falei assim: não, o padre não está, mas o pastor está. Ah, o pastor está aí? Quem é o pastor? Eu falei: sou eu. Ah, quase assim, serve o senhor mesmo. Pastor, quem é que resolve a minha situação? Aí eu falei: qual a sua situação? Eu tenho 7 filhos, moro em Caxias, e a gente não tem o que comer. Disseram que aqui vocês ajudam as pessoas. Aí eu falei assim: meu Deus, as cestas estão todas contadinhas. Como é que eu vou? E sabe de uma coisa? A gente é assim. Se uma pessoa pede e você está vendo que a pessoa precisa, dói quando a gente não consegue ajudar. Eu fui lá dentro, tinha umas 3 cestas lá. Eu falei assim: a gente vai se virar, vai aparecer mais uma cesta aí. Mas eu peguei a cesta e dei para aquela mulher. Ela falou assim: ah, você salvou a nossa família. Não fui eu, fomos nós. Esse olhar para a necessidade do outro, que a gente vai entrar no próximo valor, é um olhar que a gente não pode perder, gente. Tem pessoas que dependem desse nosso olhar. E deixe-me fazer aqui, deixe-me ampliar a nossa consciência. Não é só dar, porque tem gente que tem muito mais do que a gente, não precisa que a gente dê coisas. Não é só dar coisa, mas é dar um olhar amoroso, estender uma mão, dar um abraço. Os especialistas hoje em comportamento dizem do poder, tem até livro sobre isso, o poder de um abraço. Abraça mais. Nos casais aqui, tem um vídeo rolando, né? O poder de um beijo acima de 6 segundos, tem que ser de 6 segundos para cima, casais. Porque gera ocitocina, serotonina e dopamina, todas as boas substâncias. Fisicamente, fisiologicamente, esse negócio já é bom. Jesus estava dizendo: meus filhos, não se preocupem com as coisas do ritual. Não estou olhando para ritual, eu estou olhando para o coração. Não percam a capacidade de levantarem todos os dias para viverem a equidade entre vocês. Não percam de vista a solidariedade entre vocês. Dentro da nossa casa, sermos solidários com nossos filhos, com nossas esposas, com nossos maridos, com nossos companheiros, com os de fora, com quem a gente nunca viu.
Terceira e última palavra da minha lista, mas essa relação é assim, ó, se estende. E não menos importante do que a equidade e a solidariedade, mas a empatia. Empatia, a gente pode quase que fazer um coro, né? Uma definição. Calçar a sandália do outro. Muitos casamentos, muitos relacionamentos deixariam de viver as suas crises se a gente tivesse mais empatia. Teríamos mais tolerância, teríamos um olhar mais compreensivo, se a gente tivesse todos os dias essa palavrinha, acho que eu vou fazer uma tatuagem com essa palavra. Na testa não dá, né? Mas empatia, calçar a sandália. Sabe o que significa calçar a sandália do outro? É saber que o outro, assim como eu, tem necessidades que precisam ser serem satisfeitas. Que o outro sente, que o outro deseja, que o outro quer, que o outro é limitado, que o outro, como eu, vacila. Quem não vacila? Que o outro tem carências. E quem sabe, quando a gente calça a sandália do outro, a gente, completa e supre as carências. Se o mundo vivesse esse valor, se a nossa sociedade deixasse de ficar preocupada com os rituais para se aproximar de Deus. Não estou dizendo que a gente não precisa fazer a liturgia, isso aqui é maravilhoso, gente, isso aqui nos aproxima um do outro e de Deus, sim, mas mais ainda, se a gente se preocupasse em nutrir o nosso coração com uma intencionalidade de viver esses valores. Sabe por quê? Porque senão a gente fica na obesidade intelectual. A gente ouve, diz assim, opa, legal, é isso mesmo. Mas se a gente não tiver a intencionalidade para colocar esse negócio em prática, interiorizar isso e dizer, deixa eu pensar, deixa eu refletir, deixa eu mastigar, de que maneira eu posso ouvir Jesus dizendo, o mal não é o que entra, mas o que sai, como eu posso me preparar mais interiormente. Eu boto a mão aqui, né? Mas talvez no ideário seria por aqui assim, nossa alma. De que maneira eu posso parar na minha semana e cultivar, quem sabe limpar esse jardim, limpar um pouquinho a nossa alma. Quanta coisa, eu não sei você, gente, eu já estou meio assim, estou ficando velho, né? Então já fica aquelas manias. Eu já tenho dificuldade de assistir noticiário na televisão. É só sangue, só derrota, só coisa ruim. Não tem uma coisa assim, olha, descobriram isso, é humanidade. Olha que coisa linda. Não tem coisa linda, só tem coisa feia. A gente fica impregnado disso. Não só na TV. A nossa sociedade é reflexo, parece que a gente está down, o tempo inteiro para baixo. Aqui agora vai um prazer de casa. Todo domingo tem um prazerzinho de casa. Não sei quem leu aqui o capítulo 6 de João. Foi o nosso prazer de casa dessa semana. Se não, fica aqui, você pode fazer a recuperação. Nosso deverzinho de casa. Para aí agora e pensa uma coisa. Você para tomar café, ou se você faz um jejum e não toma café, você para comer alguma hora do seu dia, não é isso? Você tem que parar para comer. Para um tempo para comer, não a comida que você coloca na mesa, mas para comer uma ceia com Jesus. E aqui eu já me aproximo dela. Jesus disse aos seus discípulos como
eu estava ansioso para comer essa ceia com vocês. Ele se senta à mesa e diz: eu não chamo vocês de servos, vocês são meus amigos, vocês estão comigo, vocês são os de perto. Como eu desejei comer essa ceia com vocês. Nosso prazer de casa, para um tempo para comer uma ceia com Jesus, mesmo que seja comer de verdade, porque foi Jesus quem disse: todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a minha presença, que eu não morri, que eu estou vivo, que eu morri, mas eu continuo vivo, porque eu venci a morte, e a última palavra da vida de vocês é a minha presença. Eu vou estar com vocês todas as vezes que vocês se lembrarem de mim, das minhas palavras, e fizerem isso que eu estou ensinando vocês a fazerem. O convite da mesa é o convite do prazer de casa. A gente começa aqui o nosso prazer de casa dessa semana, parar um tempo para celebrar a presença dele e o que ele é capaz de fazer com a gente. Existem nós que só ele é capaz de fazer. Existem ervas no nosso coração que só ele pode arrancar. Existem mudanças que a gente precisa na nossa vida, que ouvindo a vozinha dele, dizendo assim: eu estou com você, é difícil, mas você quer? Vamos junto. A gente muda isso aí para melhor. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. De forma semelhante, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da aliança de amor que está feita com vocês. Comam do meu corpo, bebam do meu sangue. Sabe o que isso significava para os ouvintes de Jesus? Isso foi um escândalo para a época de Jesus, porque entre os religiosos dizia-se assim: como alguém pode dar comida maior do que nos deu Moisés no deserto? E quando Jesus diz assim: o verdadeiro pão que desceu do céu está aí, não é um maná, que era santo, estava dentro da arca da aliança, de tão importante que era. Jesus está dizendo: mais importante do que aquele pão ritual é esse aqui, eu mesmo, que me entrego, que me dou para vocês. Comam de mim e me tenham com vocês. O sangue era a representação da própria vida. Dizia-se que quem bebe o sangue de alguém está bebendo da própria vida do outro. Comer a carne de alguém e beber o sangue de alguém era um ato canibal. E Jesus não está dizendo isso. Ele só está dizendo o seguinte: intencionalmente, queiram me ter junto com vocês. Ao comermos desse pão, ao tomarmos desse cálice, que iniciemos aqui, intencionalmente, esse nosso desejo, essa nossa busca. Deixe-me só dizer uma coisa: não é um desejo seu, é um desejo da sua alma, que é seu. Que esse desejo da sua alma se satisfaça a partir de agora, de estar mais perto de Jesus, de reconhecê-lo Ele, de reconhecer a Ele como aquele que pode nutrir o nosso interior, que vai para além dos rituais, que vai para além da nossa construção visível, que Ele quer construir
na linguagem de Teresa d'Ávila, o castelo interior mais belo que alguém possa habitar. Isso pode estar dentro de cada um de nós.